Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje vamos, pessoal, continuar o que nós estávamos desenvolvendo na aula passada. Na verdade, eu quero fazer mais 3 exemplos, 3 aplicações daquela equação que permite o cálculo da derivada do momento angular em relação a um ponto arbitrário, tá certo? É um ponto que não necessariamente seja o centro de massa do sistema. Vamos lá, vamos relembrar aqui então aquela expressão, que é então uma equação bastante fundamental, né, da dinâmica dos corpos rígidos. Então, a derivada do momento angular no tempo em relação a um ponto arbitrário A é igual o torque da resultante das forças em relação ao ponto A menos a massa do meu sistema multiplicado pela diferença entre o vetor posição do centro de massa e o vetor posição do ponto A, produto vetorial com a aceleração do ponto A em relação ao tempo. Então, se você ainda não assistiu essa videoaula, né, assista primeiramente a videoaula anterior, videoaula na qual eu demonstro essa equação, essa expressão aí. Então, pessoal, o primeiro exemplo que a gente vai resolver, um exemplo bastante tranquilo, bastante simples, é um corpo rígido, pode ser um disco ou uma esfera, tá certo? Que está, então, está apoiado, né, numa plataforma móvel. Então, isso aqui é uma plataforma móvel, isso aqui é o meu disco, a minha esfera, né, em contato aqui com a plataforma no ponto A, tá certo? O ponto de contato. Opa! E, então, eu vou colocar aqui, né, esse disco, essa esfera tem um raio R, ela rola sem deslizar, tá certo? E vamos considerar num primeiro momento que seja um disco ou uma esfera não homogênea. Então, o centro de massa, vamos supor que ele não esteja no centro, né, geométrico do meu objeto. Ele está deslocado aqui de uma distância que eu vou chamar de h. Tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. E a minha plataforma, então, ela se movimenta, pessoal. Tá? Eu vou colocar aqui inicialmente o meu sistema de coordenadas, né? A origem. E a minha plataforma, então, vai se movimentar de acordo com esta função aqui, tá bom? A seno de ômega-t, né? A é uma constante, então essa plataforma ela tem um movimento senoidal, né? Um movimento oscilatório senoidal no tempo, tá bom? Então, é um exercício bastante tranquilo, porque basta eu escrever, né, essas expressões das posições do centro de massa, do ponto A, calcular a aceleração, calcular o torque e montar esta minha equação. Eu vou colocar aqui, ó, o vetor posição já do ponto A, tá? Vou tentar desenhar aqui, sem sobrecarregar tanto o desenho. Esse aqui, pessoal, né, o vetor posição do centro de massa, né, em relação a essa minha origem, e notem que essa diferença entre a posição do centro de massa e a posição do ponto A já é esse vetor aqui, ó, né, RCM menos R do ponto A, é esse vetorzinho ali, tá certo? Bom, eu vou iniciar escrevendo ali a expressão da aceleração do ponto A. D2RA, dt2, é a aceleração do ponto A, tá certo? Ora, essa aceleração, né, então é a derivada segunda do meu vetor posição, tá? No tempo. Então eu derivo isso aqui é a distância, né, do ponto A até essa origem, é uma dependência senoidal, né, a seno de ômega-t. Se eu derivar duas vezes, derivo uma vez eu tenho cosseno, derivo mais uma vez eu tenho menos seno, né? Então, eu vou ficar com menos a ômega ao quadrado vezes seno de ômega-t. Isso na direção I chapéu, mas não se esqueçam que na direção
J chapéu, o ponto A também tem aceleração, né? Sim ou não, pessoal? Tá certo? Por quê? Porque essa esfera ela vai rolar, né? Sem deslizar, tá ok? Então, existe uma aceleração radial, uma aceleração centrípeta aqui, né? No ponto A. E essa aceleração ela aponta, então, no sentido positivo, né? Do eixo Y, e ela é, então, o produto, né? Da distância ao eixo, tá certo? R, vezes a velocidade angular ao quadrado, tá certo? Que eu vou escrever como dθ dt ao quadrado. J chapéu. Então tá aí, pessoal, a expressão, né, da aceleração, então, do ponto A. E agora eu vou escrever a diferença, né, R do centro de massa, vetor posição do centro de massa, menos vetor posição do ponto A. Que é esse vetor aqui. Ora, esse vetor, ele tem duas componentes. Ele tem uma componente na direção positiva de x, que é h vezes seno de θ, legal? H vezes seno de θ, e aqui, né, nessa direção, que é R menos H, R menos H cosseno θ na direção J chapéu, tá bom? Essa aí é a expressão também do meu vetor, a diferença, né, entre o vetor posição do centro de massa e posição do ponto A. Já vou aproveitar, vou escrever o torque também. Aqui você tem a força-peso, né, atuando no centro de massa do meu sistema de partículas, que eu estou supondo num primeiro momento que não é homogêneo. Então esse torque, né, tá aqui, essa força está aqui, né? Vamos prolongar aqui o nosso vetor posição. E aí você sabe, né, da regra da mão direita, R vetorial mg, dá um torque apontando no sentido negativo do eixo Z, tá bom? Então esse torque, né, em relação ao ponto A, é o produto vetorial desse vetor posição pela força m vezes g, né? E aí então você tem um torque negativo que é menos mg. E aí, pessoal, você pode até fazer direto, né? Pegar a força e multiplicar pelo braço da força. O braço da força é essa distância aqui, tá certo? Que é h vezes seno de θ, né? É até mais fácil fazer aí multiplicando a força pelo braço da força, né? E isso na direção negativa do eixo Z, tá? Então, menos K chapéu. Bom, então já tenho todos os ingredientes do lado direito. Agora eu preciso escrever também, né, ali o lado esquerdo, tá certo? Quem é dl a dt, né? Então, a derivada do momento angular em relação ao tempo. Ora, isso pela segunda lei de Newton da rotação, tá certo? Lembre que a gente está considerando isso, né? Que esse sistema, né, ele tem um movimento de rotação em relação a um eixo principal de inércia, tá bom? Nesse caso, eu posso escrever, então, como sendo o produto do momento de inércia em relação ao ponto A, tá certo? Multiplicado pela aceleração angular, né, d2θ dt2, tá bom? E isso na direção positiva, né, do eixo K, tá? Do eixo Z. O momento angular, ele sai do plano do quadro. Ora, o momento de inércia, pessoal, em relação ao ponto A, tá? Em relação ao eixo que passa pelo ponto A, eu devo utilizar o teorema de Steiner, que eu também já mostrei para vocês na videoaula passada, né? O momento de inércia de um eixo que passa pelo ponto A, esse eixo ele é paralelo ao eixo que passa aqui pelo centro de massa, tá certo? E então, pelo teorema de Steiner, o momento de inércia em relação ao ponto A é o momento de inércia, né, em relação ao centro de massa, mais a massa do meu corpo rígido, multiplicada pela distância ao quadrado entre esses eixos, né? Eu vou chamar de d ao quadrado. Quem é essa distância? Ora, essa distância é exatamente, né, dada aqui por Pitágoras. É só fazer isso aqui, ó, h seno θ ao quadrado, mais esse pedaço aqui,
que é R menos H cosseno θ ao quadrado, né? Então, d quadrado, isso é H seno θ ao quadrado, mais R menos H cosseno θ ao quadrado, tá bom? Essa é a distância, e aí eu posso desenvolver isso, né? H seno θ ao quadrado, mais H quadrado cosseno θ ao quadrado, isso dá H ao quadrado simplesmente. Então, isso é R quadrado mais H quadrado menos 2RH cosseno de θ, tá certo? Muito bem. E, portanto, né, você tem então agora condições de escrever esta equação, tá, para esse meu sistema aí, tá? Então, o momento de inércia em relação ao ponto A, que é dado por esse termo, né, o teorema de Steiner. Então, você tem o momento de inércia em relação ao centro de massa, que se for um disco, né, é mr², se for uma esfera é 2/5 de mr², enfim. Na próxima videoaula a gente vai, né, determinar vários tipos de momentos de inércia, pessoal, de diferentes corpos rígidos, né? Mas a massa vezes a distância d², que é dada por esta expressão aqui, né? E aí vezes a derivada segunda da posição angular θ em relação ao tempo, né, que é a aceleração angular na direção K-chapéu. Isso é igual, então, ao torque em relação ao ponto A, que é dada, então, por esse termo, menos mgh seno θ K-chapéu, menos m, e aí que multiplica, né, essa diferença, tá certo? Essa diferença de vetor exposição, que é h seno θ i chapéu, mais r menos h cosseno θ j chapéu, produto vetorial com a aceleração, né? Que é aquele termo ali, menos a ω² seno de ωt mais, né? Vou colocar aqui no cantinho, mais r dθ dt ao quadrado j chapéu, tá certo? Esse produto vetorial, ele é trivial, tá certo? Porque i vetorial i, isso dá zero. E aí i j vetorial j também vai dar zero. O único termo que vai sobreviver vai ser esse h seno θ i chapéu vetorial. É esse termo r dθ dt ao quadrado j chapéu. I vetorial j, isso é k chapéu, tá certo? E, portanto, pessoal, né, a nossa equação final, já igualando aí, né, as componentes vetoriais, então vai ficar assim, momento de inércia do centro de massa, mais m vezes d², d2θ dt2, e isso é igual, né, a menos mgh seno de θ, né? E aí menos, você tem então esse termo, né? Vetorial esse, não dá zero. E aqui também, né? Esse j vetorial i, isso vai dar menos k chapéu, tá? Então no final eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos m, aí eu tenho esse h seno θ r, né? Menos m hr seno θ dθ dt ao quadrado, tá certo? E aí menos, né? Então, olha só, pessoal, eu tenho agora esse termo vetorial esse, né? Então, j vetorial i é menos k, mas com esse menos fica positivo, mas tem esse menos, continua negativo. Então, nós temos menos m vezes r menos h cosseno θ, tá certo? E aí ainda multiplicado, né, por a ω² seno de ωt, tá certo?
Essa é a expressão, então, né, que dá conta de descrever o movimento, tá certo, desse corpo rígido, né, desse disco, dessa esfera que está nessa plataforma móvel. É uma equação diferencial bastante complicada, não linear, tá certo? E se o disco é homogêneo, né, se o disco é homogêneo, o que que acontece? H é zero, então o centro de massa está no centro geométrico do corpo, tá certo? Que é a maioria dos casos. E aí a nossa equação diferencial, ela se simplifica enormemente. Então, para o disco, né, para um corpo homogêneo, ou seja, H igual a zero, você tem, então, momento de inércia do centro de massa mais md quadrado, d2θ dt2. Então, H é zero, esses termos dão zero. E aqui também fica zero, né? E aí eu vou ficar com apenas menos mr a ômega, menos mr a ômega quadrado vezes seno de ômega t, né? Seno de ômega t. Então tá aí a equação, pessoal, para um corpo, nesse caso, homogêneo, né? Que esteja em contato no ponto A com essa plataforma móvel. Então ele vai ter o seu movimento descrito por aquela equação diferencial, tá legal? Então, exercício bastante tranquilo. E agora a gente vai para o nosso segundo sistema de partículas, né? Que é o seguinte, o nosso segundo sistema de partículas. Vamos continuar, pessoal, mais um exercício interessante de sistemas de partículas. Para obtermos a equação de movimento, né, desse sistema de partículas, eu vou considerar, então, uma barra, tá certo? Imagine uma barra fina, né, homogênea, tá certo? Pode ser uma varinha, um lápis, que esteja em contato, então, com o solo, num determinado ponto, então eu vou chamar de ponto A. Essa vara, né, essa barra, ela tem uma massa M, tem um comprimento L, tá certo? E ela é homogênea, tá certo? E eu vou, então, gostaria de escrever a equação de movimento, de rotação dessa barra em relação a um ponto A, que é um ponto arbitrário, um ponto que não é o centro de massa, né? Porque o centro de massa está aqui, então tá aqui a força peso, tá certo? Nós temos aqui ainda a reação normal de apoio, tá certo? Eu vou colocar, pessoal, o meu sistema de coordenadas, o meu eixo Y, passando pelo centro de massa da barra, tá bom? Poderia colocar a origem, né, do meu sistema de coordenadas no ponto A, enfim, né, isso aí é totalmente arbitrário. Muito bem, eu vou escolher θ como sendo esse ângulo, né, o ângulo entre a direção vertical e a direção da barra. E eu gostaria então de escrever a equação de movimento, né, para essa barra. Então vamos lá, nós sabemos que a derivada do momento angular em relação ao ponto A no tempo, isso é o torque da resultante de forças em relação ao ponto A, menos a massa multiplicado pela diferença, posição relativa, né, do centro de massa em relação ao ponto A, produto vetorial com a aceleração do ponto A. Muito bem, vamos iniciar escrevendo a posição do ponto A, né? Tá aqui o vetor posição do ponto A. Esse aqui é o vetor posição do ponto A. Esse aqui é o vetor posição, né? Esse aqui é o vetor posição, né? Do centro de massa. Então, nós vamos ter o seguinte, nós temos, esse vetor posição é o módulo dele, né, na direção negativa de chapéu, então é L sobre 2 vezes seno de θ, tá certo? Então é L negativo, né, sobre 2, seno de θ e chapéu. Posição do centro de massa, vamos lá, em relação a esse particular sistema
a essa particular origem, né, do meu sistema de coordenadas. Então é esse tamanho aqui, tá certo? Aqui é o complemento, né, 90 menos θ. Então isso aqui é seno de 90 menos θ, que é o cosseno de θ. Então isso é L sobre 2 cosseno θ J chapéu. Portanto, eu sei quem é o meu vetor de diferença, né, entre essas duas posições. Já vou aproveitar, pessoal, e escrever a aceleração do ponto A. Vou derivar primeiro o vetor posição, RA, no tempo. Então, isso vai ficar menos L sobre 2 cosseno θ, e ainda pela regra da cadeia, dθ, dt e chapéu. Vamos derivar mais uma vez, d2RA dt2, então isso é menos, derivado do cosseno é menos seno, então vai ficar positivo, vou colocar esse L sobre 2 em evidência, e portanto eu tenho seno θ, dθ dt vezes dθ dt, então dθ dt ao quadrado, tá certo? E ainda mais, né? Só que daí eu tenho esse menos, tá certo? Então aqui é menos, primeiro derivado do segundo, então d2θ dt2. Tudo isso na direção e chapéu, tá bom? Muito bem. E agora, pessoal, eu também já vou aproveitar, vou escrever a expressão do torque, né? Da resultante das forças, no caso, a única força aqui que faz torque em relação ao ponto A é o peso, né? Normal não realiza torque em relação ao ponto A. E esse torque, ele é, né, aqui eu tenho o vetor posição, tá certo? Regra da mão direita, R vetorial mg dá um torque entrando no plano do quadro. Então, menos mg L sobre 2 seno de θ, K chapéu, né? O braço da força é essa distância aqui, tá legal? Que é L sobre 2 vezes seno de θ. Além disso, né, essa minha barra, ela tá girando nesse sentido, tá certo? Então, o momento angular, ele é negativo, né? E, portanto, a derivada do momento angular, em relação ao ponto A, em relação ao tempo, é negativo, é menos o momento de inércia de um eixo que passa pelo ponto A, multiplicado pela aceleração angular, K chapéu. Ora, pelo teorema de Steiner, nós sabemos que o momento de inércia em relação ao ponto A é o momento de inércia em relação ao centro de massa mais a massa vezes a distância d ao quadrado entre os eixos, né? Bom, o momento de inércia, pessoal, de uma barra, né, homogênea é 1 sobre 12 ml quadrado, mais a distância, né, entre esses eixos é esse L sobre 2, tá certo? Então aqui eu tenho mais ainda ml sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 12 mais 1/4, isso dá 1/3, né? Então isso dá ml quadrado sobre 3. Portanto, nós vamos ter, então, finalmente a nossa equação de movimento, que vai ser, então, menos 1/3 ml quadrado d2θ dt2 K chapéu. Isso é menos mg L sobre 2 seno θ K chapéu menos m vezes a diferença, né? Essa menos essa, então vai ficar L sobre 2 seno θ e chapéu mais L sobre 2 cosseno θ J chapéu, produto vetorial L sobre 2 seno θ dθ dt ao quadrado menos cosseno θ d2θ dt2 direção e chapéu, tá bom? Então, pessoal, tá aí pronta, né, a nossa equação na forma vetorial. Deixa eu só fazer mais algumas coisinhas, né? Vamos efetuar esse produto vetorial aqui. Então, I vetorial I, então esse termo com esse, isso dá 0. O único termo que vai sobreviver é esse termo com esse, né? Então, J vetorial I
é menos K, né? Menos K chapéu, com esse menos fica positivo. Então, esse com esse vai ficar positivo, vai menos esse com esse, tá bom? Então, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com menos 1/3 ml quadrado d2θ dt2, isso é menos mg L sobre 2 seno θ, mais, tá certo? Agora mais m L sobre 2 cosseno θ vezes L sobre 2 seno θ. Então vai ficar L quadrado sobre 4 cosseno θ seno θ dθ dt ao quadrado. E aí menos L quadrado sobre 4 cosseno quadrado de θ d2θ dt2, tá bom, pessoal? Eu poderia, né, juntar essa derivada segunda de θ, né, esse termo com esse. Basta fazer o seguinte, né, para ficar mais bonitinho, a forma que eu escrevi aqui nas minhas notas, eu fiz o seguinte, eu escrevi esse cosseno θ, então você agora pode escrever esse cosseno θ como 1 menos seno quadrado de θ, e aí juntar esse seno quadrado de θ d2θ dt2 com esse termo aqui, tá? E aí você vai ver que a sua equação ela vai ficar, ficar numa forma bastante mais apresentável, tá certo, pessoal? Então está aí, né, mais um problema então resolvido de dinâmica de rotação, né, de corpos rígidos, tá bom? Então uma questão bastante interessante. E agora a gente vai para o nosso próximo exercício. Bem, pessoal, então vamos agora para a nossa último exemplo, né, a última aplicação, tá certo? Daquela equação de movimento, né, do corpo rígido, que é nas oscilações de um semicilindro. Imagine então um semicilindro que está apoiado numa superfície plana horizontal, ele é perturbado, né, ele é deslocado de um ângulo θ, e aí é abandonado, e ele vai começar então a oscilar, né? Vamos escrever a equação de movimento então para esse semicilindro que oscila, né? Então eu vou tentar esquematizar aqui, não sei se eu vou ter sucesso, né? Imagina então que você tem esse semicilindro que está apoiado nessa superfície plana horizontal, tá bom? Eu vou já colocar aqui o meu sistema de coordenadas, centrado aí no centro de massa do meu cilindro, tá bom? Vamos supor que ele seja homogêneo. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou girar esse meu semicilindro. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos um desenho pelo menos decente, né? Tá bom? Então tá aí, ó. Eu girei então o meu semicilindro de um ângulo θ, tá certo? E o meu ponto A, o meu novo ponto de contato está aqui. Aqui está a força normal, né? Reação normal de apoio. O centro de massa estava inicialmente num ponto aqui, né? No eixo Y. Ele foi deslocado então, tá certo? Vamos supor que ele esteja aqui. Esse aqui é o vetor posição do centro de massa, que eu vou chamar de RC. Esse aqui é o ângulo θ, né? O mesmo ângulo, tá certo? Que eu girei o meu cilindro. E aqui está a força peso, né? M vezes G, tá bom? Espero que mais ou menos vocês consigam entender aí, né? Esse desenho que não está muito legal. Bom, o que nós vamos fazer então, pessoal? Vamos escrever aí, né, o vetor posição do ponto A, tá certo? Em relação a essa origem, né? Então é esse vetor aqui que eu preciso escrever. Ele então é uma combinação, né, linear do vetor R, né, na direção negativa de Y, e esse vetor aqui. Ora, essa distância aqui não é difícil, né, você concluir que essa distância aqui, né, esse arco, tá certo? Girado, ele é o produto, né, do raio
pelo ângulo θ, o ângulo que eu girei. Então, o vetor posição do ponto A, ele é, né, a direção negativa, tá certo? Menos R, θ e chapéu, menos R, J, chapéu, né? Tá aí o vetor posição do ponto A. É esse vetor aqui, pessoal, que vai daqui até aqui, então ele tem as duas componentes negativas, né? Bom, o cilindro ele rola sem deslizamento, né? Então a velocidade do ponto A, ela é zero. Então dRA dt é nula, mas como ele está rolando, né? Ele está oscilando em torno do ponto A aqui, aliás, desse ponto, o que acontece? Ele tem uma aceleração radial, né? Tem uma aceleração centrípeta. E cuidado, então a aceleração d2RA dt2, ela não é zero, ela é, né, a aceleração, a velha aceleração centrípeta, né? R ômega ao quadrado. Então na direção positiva aí do unitário J chapéu, tá certo? Vamos também, pessoal, já aproveitar e escrever o vetor posição do centro de massa, né? Que na verdade é esse vetor aqui, né? Então a posição do centro de massa, ela vai ser, né? Bom, aqui você tem esse tamanho R θ, né? Negativo, menos R θ. E ainda mais RC vezes seno de θ, né? É esse pedaço aqui só. Esse pedacinho aqui só, ele é a diferença, R θ menos RC seno θ. Ou menos R θ, que é negativo, mais RC seno θ, né? Na direção I chapéu. E agora menos, né, esse RC cosseno de θ J chapéu, tá bom? Menos RC cosseno θ J chapéu. Podemos já fazer então a diferença do vetor posição RA menos vetor posição do centro de massa, né? E portanto nós vamos ter então RC, né, seno θ e chapéu. Isso aqui cancela com isso, na hora que eu faço a diferença. Tá certo, pessoal? Na verdade, aqui é o contrário, R do centro de massa menos R do ponto A. E mais R menos RC cosseno θ J chapéu, tá bom? R menos... Exatamente, é isso aí. Bom, o torque, né? Vamos calcular aí o torque da força resultante, que é somente a força-peso, em relação ao ponto A, né? Esse torque, ele é negativo, então é menos mg vezes o braço da força, pessoal. Ora, o braço dessa força é RC vezes seno de θ, né? Então, RC seno de θ K chapéu. Portanto, a gente pode escrever, então, a nossa derivada do momento angular em relação ao tempo no ponto A, né, em relação ao ponto A. Isso é o momento de inércia em relação ao ponto A vezes a aceleração angular, né, direção positiva aí de K chapéu, tá? Velocidade angular, né, no sentido positivo de K chapéu. Momento de inércia em relação ao ponto A. Isso é o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais md quadrado pelo teorema de Steiner, não é isso? Muito bem. Bom, eu preciso saber daí o momento de inércia, né, do centro de massa desse semicilindro. Na próxima aula a gente vai deduzir, né, diversos momentos de inércia, tá? E essa distância D, que distância é essa, pessoal? Essa distância aqui, ó, né, é exatamente o que? O quadrado, né, desses dois termos, tá bom? Ou seja, isso é D quadrado, RC seno θ ao quadrado, né, mais R menos RC, cosseno θ ao quadrado. Então, D quadrado, e aí isso vai ficar, né, RC quadrado
mais r quadrado menos 2r RC cosseno θ. Essa é a expressão de d quadrado, tá bom? E, portanto, né, você pode construir a sua expressão, né? Isso aqui, então, é igual ao torque da força-peso menos mg RC seno θ K-chapéu menos m vezes, né? Essa diferença aqui, RC seno θ I chapéu mais R menos RC cosseno θ J chapéu, né? Vou colocar aqui entre colchetes. E agora, produto vetorial com quem, pessoal? Com a aceleração, né? Vamos colocar aqui, vamos ver se cabe. R dθ dt ao quadrado J chapéu, tá bom? Muito bem. O único termo que vai sobreviver é esse aqui, né? Esse produto vetorial com esse. Então, I vetorial J é K chapéu. Fica negativo. Isso aqui dá zero, né? Esse com esse. E aí, finalmente, a nossa equação. Então, pessoal, vai ficar o seguinte. Vai ficar momento de inércia em relação ao centro de massa, mais md quadrado, onde d quadrado é dado por essa expressão, né? Que aqui está. Vezes a aceleração angular, d2θ dt2, e isso é igual a menos mg RC, vezes seno de θ, menos aí m vezes, né, RC vezes R maiúsculo, seno de θ, né, seno de θ vezes dθ dt ao quadrado, tá legal, pessoal? Está aí, então, a nossa equação diferencial de movimento para um semicilindro, né, homogêneo que rola sem deslizar. Equação diferencial de segunda ordem, né, não homogênea, não linear, tá certo? Então, resolvida somente por métodos numéricos. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quaisquer dúvidas, sugestões, críticas ou sugestões, escrevam na seção de comentários abaixo, pessoal, e espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado!